Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na próxima grande revolução da programação. Sabe aquele momento em que a inteligência artificial para de só sugerir um código e começa de fato a agir no mundo real? Pois é, vamos entender juntos essa passagem de simples assistentes para verdadeiros agentes de IA autônomos. E tudo começa com essa pergunta, que é a chave de tudo. Ela praticamente define a fronteira entre a IA que a gente tem hoje e a que está vindo aí no futuro. No fundo, a diferença entre ter um copiloto que dá umas sugestões e ter um piloto que de fato assume o controle e faz as coisas acontecerem. Bom, primeiro, vamos entender qual é a missão aqui. O grande desafio é conseguir libertar a IA da sua caixinha de texto. Como é que a gente faz para ela ir além de simplesmente gerar um código ou um texto e começar a executar tarefas de verdade? Pensa bem, ferramentas como o ChatGPT, Copilot, elas são incríveis, né? Uma mão na roda para gerar texto ou sugerir trechos de código. Mas, no fim das contas, elas não podem agir. Elas operam dentro de limites digitais, sabe? Sem conseguir interagir com o mundo lá fora. Estão literalmente presas. E é exatamente aqui que a revolução começa a acontecer. Existe um conceito fundamental que permite a IA quebrar essas barreiras. Vamos ver agora como é que a gente transforma uma simples sugestão em uma ação de verdade. A chave para isso se chama MCP, ou Programas de Controle Mestre. Tenta imaginar eles como se fossem os sentidos e as mãos da IA. Basicamente, são servidores especializados que funcionam como uma ponte, uma camada de API que conecta o cérebro da IA com o mundo exterior. É isso que permite que ela interaja com ferramentas e serviços do mundo real. E a diferença na prática é gritante. Olha só que exemplo claro. Uma IA tradicional, ela no máximo, sugere o texto para uma mensagem no Slack. Ela te dá o texto pronto. Já uma IA com MCP, ela de fato envia a mensagem. No canal certo, para a equipe certa, ela não só pensa, ela age. Essa é a grande virada de chave. Ok, então se os MCPs dão mãos para a IA, que tipo de ferramenta ela consegue usar? Vamos explorar agora o verdadeiro arsenal de capacidades que podem transformar a IA numa central de automação superpoderosa. Vamos começar por onde o dinheiro está. Para qualquer negócio digital, automatizar a parte financeira é fundamental. Agora imagine uma IA que não apenas analisa dados, mas que consegue interagir direto com os sistemas de pagamento. Por exemplo, com MCPs para Stripe ou PayPal, a IA pode gerenciar assinaturas de um software, de um SaaS, direto ali pelo chat. E se a gente for para o universo Web3, ela pode consultar preços de criptoativos ou analisar carteiras usando os servidores da Coinbase ou da Binance. Bem poderoso, né? Agora, vamos para a comunicação. Quantas horas são perdidas nessa ponte entre o time de desenvolvimento e o de operações? A automação aqui não é só para economizar tempo, é para criar um fluxo de informação que seja inteligente e, principalmente, instantâneo. Olha que legal! A IA pode notificar a equipe no Slack sobre um novo deploy, ou testar fluxos de e-mail usando o SendGrid. Ou, e isso é incrível, ela pode até ler os tickets de suporte lá no Zendesk e já sugerir correções de bugs com base no que os clientes estão reclamando. A gente sabe que uma IA é tão boa quanto os dados que ela recebe. Para ela não ter alucinações e tomar decisões precisas, ela precisa ter acesso a informação de alta qualidade em tempo real. É justamente isso que essa próxima categoria de ferramentas oferece. Ferramentas como o Tavily e o Perplexity, por exemplo, permitem que a IA faça pesquisas super focadas, sem aquela poluição de anúncios, e com algo como o Wolfram Alpha, nossa, a IA ganha superpoderes matemáticos e científicos. Ela se torna capaz de fazer cálculos de engenharia, de física, de uma complexidade altíssima. Beleza. Agora que a IA já tem mãos e um arsenal de ferramentas, como é que ela aprende a usar tudo isso junto? É o que a gente vai ver agora, como tudo isso se conecta para criar fluxos de trabalho realmente inteligentes. Essa ideia de um cérebro é fundamental, porque o poder de verdade não está em cada ferramenta individual, mas na capacidade de orquestrar todas elas. É como se fosse o sistema nervoso central que combina todas essas ações para executar tarefas que nenhuma ferramenta sozinha conseguiria. E esse cérebro tem dois componentes principais. O primeiro são os conectores de fluxo de trabalho, como um N8N ou Zapier, que ligam a IA a milhares de outros aplicativos. E o segundo são os bancos de dados de memória, como o Pinecone, que basicamente permitem que a IA se lembre de conversas e documentos antigos. E aqui a gente vê a orquestração funcionando na prática. Tudo começa com um gatilho. Um novo e-mail chega. Na mesma hora, o agente já entra em ação.
Ele identifica o anexo, salva no banco de dados certo e, na sequência, notifica a equipe lá no Slack. Uma tarefa que antes era manual, agora se torna 100% autônoma. Bom, chegamos na parte final, onde tudo que a gente viu até agora se conecta com o futuro do desenvolvimento de software e, claro, com o caminho a ser seguido daqui para frente. A mensagem aqui é muito clara. Aprender a orquestrar agentes de IA não é só mais uma habilidade técnica qualquer. É o que vai separar quem apenas assiste à evolução do desenvolvimento de software de quem realmente vai liderar essa evolução na próxima década. E essa é a grande conclusão. Do mesmo jeito que aprender uma linguagem de programação era essencial no passado, hoje o que define a vanguarda da tecnologia é aprender a orquestrar e conectar essas ferramentas inteligentes. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com todas essas possibilidades que a gente viu, finanças, comunicação, automação complexa, qual seria o primeiro grande desafio que um agente de IA poderia resolver? Vale a pena pensar nisso porque essa revolução, ela já começou.